Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao nosso novo quadro, que é um quadro de resenhas, né? E como foi explicado pelo Lucas no último episódio. Mas antes de prosseguir, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos aí em várias redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Rumble, no Telegram, no Twitter, Apple Podcasts, Anchor e muitas outras plataformas. Não sei se eu cheguei a falar todas ou não, mas são várias aí. E hoje, então, vamos dar continuidade aí a esse quadro, né, que a gente poderia dizer também que está, né, nesse episódio de hoje, talvez aí tenham dois quadros, né, que seriam esse novo quadro de resenhas, né, mais ainda o inventário da cultura. Então, esse é um quadro individual, como vocês viram aí na semana passada, né, então, portanto, nós não vamos aí hoje desfrutar da presença do ilustre Lucas Azambuja. Eu vou gravar esse episódio sozinho. E no episódio de hoje nós vamos falar de Antígone. Antígone que, né, não é uma peça aí do dramaturgo Sófocles, né? E nós podemos dizer que, né, não só está entre os clássicos dessa obra, mas entre os clássicos dos clássicos, né, podemos dizer. Porque o que seriam os clássicos, né? Sei lá, Dostoiévski, Tolstói, Dickens, Thomas Mann, e coisas assim. E seriam os clássicos, né? Mas as obras que serviram de referência, inclusive pros clássicos, né? Então nós podemos dizer que são os clássicos dos clássicos. E Antígone certamente é uma dessas obras, né? O Sófocles certamente é um desses autores, né, que serviu de referência, inclusive pros clássicos. Então, do que se trata Antígone? Bom, tem vários temas, né, que são muito importantes, que saltam os olhos, mas eu acho que um dos principais, ou talvez o principal tema, né, seria, né, justamente a questão, né, a conflito, digamos assim, entre o direito natural e o direito positivo. Né. Só para dar um exemplo, né, de uma manifestação mais recente desse conflito, né, no final da Segunda Guerra Mundial, todo mundo horrorizado, né, com as atrocidades nazistas, né, os países aliados eles estabeleceram na cidade de Nuremberg um tribunal de exceção para julgar os autores de tantas atrocidades. Os atos praticados pelos líderes do regime e integrantes da administração nazista eram legítimos, no sentido estritamente legal. Não eram ilegais, não contrariavam o ordenamento jurídico vigente. Contudo, contra essas alegações, foi invocada uma lei maior, o direito natural, embora chamado de direitos humanos, porque o direito natural ele tem uma conotação mais metafísica, que os filósofos e os juristas do século XX não gostam muito, mas é essencialmente a mesma coisa. Né? Não existe direitos humanos sem direitos naturais. Direitos humanos é um nome, né? Apenas uma forma com que os direitos naturais foram renomeados, digamos assim. Né? Apesar de que, obviamente, existem certas coisas aí que são incluídas no rol de direitos humanos que não são de forma alguma direitos naturais. Mas a justificativa, né, as justificativas dos direitos humanos não subsiste sem uma noção dos direitos naturais. Esse é o ponto. E esses direitos, né, de acordo com os juízes presentes, são universais e transcendem qualquer ordenamento jurídico em particular. Então, embora essas atrocidades nazistas, né, não fossem ilegais de acordo com o ordenamento jurídico da Alemanha nazista, tá? Esses atos eram sim ilegais de acordo com o direito natural. Mas essa é só uma das manifestações mais recentes, né? Então, digamos assim, seria talvez a última, uma das últimas um dos últimos momentos em que esse conflito, né, realmente
teve em evidência. Uma das primeiras manifestações, né, se não a primeira menção, né, talvez não manifestação, porque é uma obra de cunho literário, né, mas uma primeira menção que existe a esse conflito, é um direito natural, eterno e imutável, que transcende qualquer ordenamento jurídico em particular, foi na obra de Antígona. Então, quem foi Sófocles? O Sófocles foi um dramaturgo da Grécia Antiga, do século V a.C., um dos mais famosos e também dos mais celebrados em seu tempo. É preciso ter em mente, né, que a vida do Sófocles abrangeu todo o século V. E o século V foi um século absolutamente decisivo na história grega, né? Ele nasce no início do século V a.C., né? É bom ressaltar. Ele nasce no início do século V, então lá, né, nos anos 90 dos anos 400 a.C., exatamente o momento em que está eclodindo as guerras persas, em que os gregos saem vencedores de forma absolutamente gloriosa, né? E também, né, já no final do século V, eclode a Guerra do Peloponeso, em que a Grécia mergulha em uma guerra civil e também, né, inicia sua decadência. Ou seja, né, o Sófocles ele viu os dois extremos, digamos assim, a Grécia em sua glória e a Grécia em sua decadência, não absoluta decadência, mas o início ali, né, o início da sua decadência que vai culminar depois na perda da soberania, né? Claro, Sófocles já não estava mais vivo quando isso aconteceu, mas quando a Grécia foi conquistada por Alexandre o Magno, né, da Macedônia. Mas, né, ele viu o início da decadência e talvez por isso, né, talvez por essa experiência pessoal, por essas experiências pessoais que ele teve, ele se tornou, talvez não por isso, mas talvez isso tenha ajudado ele a se tornar um filósofo político, né? Em certo sentido, o Sófocles, ele é um filósofo político, ele filosofia sobre a política, né? Talvez esse seja aí um dos motivos, né? A experiência pessoal que ele viveu, e um homem de grande inteligência sempre tira conclusões boas, ou então sempre consegue filosofar acerca de experiências pessoais marcantes. Então, ele escreveu mais de 120 peças, mas apenas 5 sobreviveram de forma completa. Eu imagino aí, né, que muitas dessas obras, dessas peças, né, eles se perderam naquele terrível incêndio na Biblioteca de Alexandria durante a Guerra Civil dos Romanos, né, no fim da República Romana, né? Então é realmente uma lástima, né? 120 peças e apenas 7 sobreviveram. Embora eu imagine que provavelmente as que sobreviveram são as peças justamente que foram as mais copiadas ao longo da história, né? E talvez, né, podemos presumir aí que são as que têm um valor literário maior, mais elevado do que as outras, né? As outras, de repente, tinham menos cópias e aí por isso que acabaram não sobrevivendo. Não sei, é uma tese, né? Pode ser. Mas realmente é uma lástima. 120 obras, ou mais de 120 obras, e apenas 7 sobreviveram. Mas isso, infelizmente, é uma coisa comum, né, na história, não é uma novidade, né? Muito pouco da história antiga, né, de fragmentos que foram escritos, né, de obras que foram escritas na antiguidade, chegam a nós. Então, entre as obras de Sófocles, as obras que compõem a trilogia tebana são as mais famosas, que são Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígone. Essas obras, na verdade, elas não eram originalmente uma trilogia, mas como elas têm uma unidade narrativa, elas acabam sendo tratadas assim. Embora cronologicamente a história de Antígone seja a última dessa trilogia, ela foi a primeira peça escrita. E geralmente essas peças eram encenadas em festivais de competição de dramas, de peças, né? Então, qual é a relevância de Antígone? Antígone, como todas as tragédias gregas, lida com temas que são universais, que transcendem uma única civilização. E um dos temas centrais de Antígone
como eu já disse, é o problema da natureza da justiça. Em particular, o conflito, esse conflito perene da filosofia política, né, do campo da filosofia política e da filosofia do direito, que é o conflito entre o direito positivo e o direito natural. E a obra lida então com questões que foram e são intensamente debatidas por filósofos em diferentes épocas. Eu diria, inclusive, que é o tema central da filosofia do direito. Também nessa obra está presente o conflito entre lealdade à família e lealdade à cidade. E esse é um dos motivos porque essa obra é um clássico. Então, o pano de fundo dessa história é justamente a famosa história de Édipo. Eu vou tentar dar um breve resuminho aqui, bem rápido, para vocês conseguirem, pelo menos, pegar o contexto de Antígone. Como todos sabemos, o Édipo era objeto de uma profecia que ele mataria o seu pai e casaria com a sua mãe. O Édipo ele nasce em Tebas, a família do Édipo tinha conhecimento dessa profecia e resolveram abandonar o Édipo para que ele morresse. Eles não tinham coragem, eles mesmos, de matar Édipo. Então resolveram deixar que, digamos assim, a natureza fizesse esse trabalho. Mas uma família de Corinto acaba achando esse bebê e resolveu adotá-lo. Em algum momento, o Édipo descobre essa profecia e resolve fugir, achando que os seus pais adotivos eram os verdadeiros. E assim tentando evitar que a profecia se cumprisse. Obviamente não deu certo, porque não se foge assim do destino. O que foi decretado e vai acontecer, não importa o que fizermos. Então, obviamente não deu certo, ele acabou se envolvendo em uma briga de rua e matou um sujeito, que era seu pai, sem saber disso, obviamente. E depois, quando ele está às portas de Tebas, ele consegue resolver o enigma da Esfinge, que era o monstro que guardava as portas da cidade, e por isso acaba virando rei, porque a profecia dizia que quem quer que conseguisse descobrir o enigma iria virar o rei. O enigma da Esfinge, aliás, é aquela charadinha, quem é que anda com 4 pernas de manhã, 2 pernas de tarde, 3 pernas de noite, se não me engano, alguma coisa assim. O homem, porque é uma metáfora, o dia é uma metáfora, das 4 pernas seria a infância, a pessoa está engatinhando, depois à tarde, quando a pessoa atinge a maturidade, ela anda em 2 pernas, e depois, quando está mais velha, ela precisa andar apoiada numa bengala, ou alguma coisa assim parecida. Essa é a charada que o Édipo conseguiu, o enigma que ele conseguiu resolver. E então ele vira o rei de Tebas por resolver esse enigma. E casa com a rainha de Tebas, sem saber que era sua mãe. Ou seja, mesmo fazendo de tudo para evitar a profecia, para evitar com que a profecia se cumprisse, o Édipo não conseguiu evitar, porque não tem como, de acordo com a cosmovisão grega, o que foi decretado pelo destino foi decretado. Aliás, quando eu gravar um episódio sobre a história de Édipo, eu tenho a intenção de gravar, não sei se nesse quadro ou se com o Lucas, mas eu vou mostrar, entre outras coisas, que a principal lição da história do Édipo não tem nada a ver com o complexo de Édipo. Não que o complexo de Édipo em si seja uma teoria equivocada. Na verdade, eu nunca realmente pensei nesse assunto, então não posso dizer o que eu acho dessa teoria. A princípio me parece uma bobagem, mas, de novo, eu nunca pensei seriamente sobre isso. Mas a teoria do complexo de Édipo não era a lição que o Sófocles queria dar na história, não tem nada a ver. A lição de Sófocles, com a história do Édipo, era justamente mostrar que ninguém consegue escapar dos decretos dos deuses. Ser humano algum pode driblar o que está guardado para ele. E o que os oráculos e profetas dizem deve ser levado a sério. Coisa que o movimento sofista, que estava em ascensão na época, não fazia. Não levava os oráculos a sério. Os deuses a sério. Antígone era parte da prole do Édipo com a sua mãe.
prole incestuosa, né? Os outros filhos eram Ismênia, Eteocles e Policine. Depois que Édipo descobre que a profecia se tornou verdadeira, ele arranca os olhos, né, e é exilado de Tebas e acaba morrendo longe da cidade. Isso aí já se passa no segundo livro, né? Depois que Édipo morre, então, Antígone, que tinha acompanhado o Édipo no exílio, volta para Tebas e encontra a cidade mergulhada, né, numa guerra civil. Por quê? O que tinha acontecido? Um dos filhos do Édipo, Policine, tinha reunido um exército e atacado a cidade de Tebas. Porque o Policine achava que o irmão dele, o Eteocles, que estava sentado no trono, não estava cumprindo o pacto que os dois tinham feito de dividirem o trono. O que acontece é que os dois irmãos acabam resolvendo duelar, né, em um combate individual, né, e ambos acabam morrendo no combate. Um mata o outro. Quem é o próximo na linha de sucessão era o Creonte, o irmão da esposa e mãe de Édipo, e portanto tio de Antígone. Tio e tio-avô também, né? Ele decreta que Eteocles deve ser enterrado de forma regular, né, com os devidos ritos, mas nega que Policine deve ser enterrado também, né, e honrado, né, com os mesmos rituais, né, com os rituais costumeiros que todo morto deveria ter. E o corpo, né, ele ordena que o corpo fique lá apodrecendo aos olhos de todo mundo, né, e sendo devorado por bicho e tudo quanto é animal. A gente, naturalmente, já tem uma certa repulsa a essa noção de não enterrar os mortos, né, de forma adequada. A gente, pelo menos, crema os mortos, né? Mas deixar o corpo apodrecendo ao ar livre é uma noção ainda mais repugnante para todo mundo, né? Mas, para os gregos, era muito pior. Porque isso significava que a alma do defunto não poderia entrar no reino dos mortos. E na mitologia grega, bom, o reino dos mortos não é a coisa mais agradável do mundo, né? Na verdade, quando a pessoa morre, né, de acordo com a mitologia grega, ela é julgada, né, digamos assim, por um tribunal, uma corte ali, né, que determina, né, o que vai acontecer com a alma da pessoa. Existe uma espécie de céu, né, também existe uma espécie de inferno, mas a grande maioria das pessoas nesse mundo dos mortos aí, né, é sentenciada para ir a um meio termo, assim, né? A grande maioria vai para esse meio termo, ou seja, não vai para o paraíso lá, para onde, né, a nobreza, né, não a nobreza, né, no sentido de nascimento, mas as pessoas que agiram de forma nobre na vida vão, né, mas também não vão lá para o Tártaro, né, que é o pior lugar em que alguém poderia ir. Mas mesmo esse meio termo já é uma existência, no mínimo, perturbadora, né? Se é que a gente pode chamar de existência, né? Mas acho que sim. É uma outra existência. A pessoa, ela é uma sombra, né? Apenas uma sombra, assim, do que ela foi na vida. E tem uma espécie de consciência bem limitada, né? E não sabe exatamente o que está se passando. E fica vagando, assim, sem saber exatamente, né, o que está fazendo. Ou seja, é uma vida, no mínimo, estranha, digamos assim, né? Um nível, assim, animalesco, para dizer o mínimo, né? Mas muito pior do que isso, muito pior do que qualquer coisa que o Reino dos Mortos pudesse oferecer, e talvez até mesmo pior do que o Tártaro, né? Era a pessoa morrer e não poder entrar nele. Nesse caso, a pessoa fica numa espécie de limbo, né, flutuando assim, entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, mas sem fazer parte de nenhum deles, né, e sem poder descansar. E pelo que a mitologia nos transmite, isso é uma coisa absolutamente insuportável, é uma coisa terrível. Então, é por isso que existe, né, essa necessidade, por isso que existia essa necessidade de enterrar os mortos com os devidos ritos. Ou seja, aqui nós temos né, para pintar o quadro de uma forma bem clara. Aqui nós temos um rei legítimo, né, o Creonte. Ele não tinha usurpado o trono, né, ele tá em sua prerrogativa legítima como rei de promulgar decretos. Mas a corajosa Antígone
mesmo sabendo desse decreto, vai lá e enterra o seu irmão mesmo assim. Né? Quando ela é interrogada pelo rei, né, quer saber, vem cá, por que tu fez isso? Né? O que ela responde? Ela diz que existe uma lei que está acima das leis da cidade, que são as leis dos deuses. E negar um enterro adequado a seu irmão seria contrariar essa lei. Em algum momento ela disse também, né, que negar a qualquer pessoa um enterro seria contrariar essa lei. Não só ao seu irmão, né? Ela não tem só o direito, ela não tem o direito natural, ela está dizendo, de enterrar aquela pessoa porque o defunto é seu irmão. Não. Todos têm esse direito natural. Né? Mas isso em uma parte posterior ela diz isso. E ela também diz que a lealdade que ela deve à sua família é maior do que a lealdade às leis da cidade. Então nós temos assim também um conflito, né, entre o dever à comunidade e o dever à família, né, que pode sim muitas vezes aparecer, né, na realidade concreta. Né. Quem é que tu vai defender em caso, né, quando há um conflito, né? A Antígone diz, quando né, as responsabilidades para com a cidade estão em contradição, né, com as responsabilidades que eu tenho, né, com relação à minha família, obviamente que a responsabilidade que eu devo as minhas obrigações à minha família, elas são mais importantes. O Creonte não aceita o argumento dela, né, e decreta que, por ela ter desobedecido ele e as leis da cidade, ela seria então condenada à morte, a ser aprisionada numa caverna e morrer de forma lenta. Só que tem um detalhe. A Antígone, ela era noiva do filho do rei da cidade, né, do filho do Creonte, que é o Rêmio. O Rêmio vai lá falar com o pai, tenta dissuadir o pai da decisão dele, né, até ameaça ele, mas sem muito sucesso. Né, ele vai embora, né, bravo com o pai, e depois de um tempo, né, chega um profeta para o Creonte e diz para ele que os deuses estão furiosos com a decisão do Creonte de negar o devido enterro a um indivíduo. Né. O Policine, na verdade, o que aconteceu? Ele foi enterrado, mas aí a Antígone enterrou ele, né? Mas aí chegou os capangas lá do rei, né? Os guardas, né? A polícia federal, digamos assim, da cidade. E, cara, não existia polícia na época, né? Só uma analogia, né? Os capangas lá do rei, de Tebas, e, né, desenterraram o Policine. E aí a Antígone foi pega no ato tentando enterrar novamente, né? Então, mas ele tá desenterrado, né? Ele ficou desenterrado, sem ter tido o devido funeral, né? E o profeta diz que os deuses estão furiosos com o rei por causa disso, né? E diz, né, que a jurisdição do rei, olha que interessante, a jurisdição do rei é sobre as coisas humanas, não sobre as coisas divinas. Que ele está, sim, digamos assim, usurpando a jurisdição dos deuses. O profeta também diz que coisas horríveis vão acontecer se o rei não voltar atrás imediatamente na decisão dele. No final das contas, o Creonte acaba revogando o seu próprio decreto, mas quando ele chega, né, na caverna lá para libertar a Antígone, né, como eu disse, ele mandou prender a Antígone lá numa caverna. Então, quando ele chega lá nessa caverna, ele encontra ela morta, ela suicidada, ela se matou, tinha se suicidado. O Rêmio, que é o filho de Creonte, vendo Antígone morta, né, também se suicida na hora, na frente do pai. E depois, a mulher de Creonte, ao saber do suicídio do filho, também se mata. E assim termina a história. Né, que belo fim, né? Uma tragédia grega, né? Então, esse aí é o fim. Né, geralmente o fim das tragédias é assim, é com muita morte e muito sangue e pouca esperança, quase, né? Então, Creonte, né, por ter violado a lei dos deuses, né, causou todo esse terrível sofrimento, né, sobre ele, sobre a sua família, e assim termina a história. Vou mencionar aqui uma passagem, que é uma das passagens mais famosas, né, dessa obra, que ilustra bem assim o ponto. Né?
ponto que eu acho que é o grande ponto de reflexão, né? E que eu realmente acho que é, digamos assim, o principal assunto do livro, né? Então, assim, Creonte está interrogando Antígone, perguntando por que ela enterrou, né, o irmão dela, apesar do decreto que ele havia promulgado proibindo esse enterro. E aí o Creonte diz: agora, responda a esta pergunta simples. Sim ou não? Você estava familiarizada com o decreto? Antígone: eu sabia, todos sabiam. Como poderia deixar de saber? Creonte: e ainda assim foi ousada o suficiente para infringir a lei. Antígone: sim, pois essas leis não foram ordenadas por Zeus. E ela, que se senta entronizada com os deuses abaixo, a justiça, não promulgou essas leis humanas. Nem acredito que tu, um homem mortal, poderia, por um sopro, anular e substituir, ou com um sopro, né? Com um sopro, anular e substituir as imutáveis leis não escritas do céu. Elas não nasceram hoje nem ontem. Elas são eternas. Né? Essa aqui é uma passagem muito famosa. Fiz uma tradução, né? Que na verdade eu li em inglês, né? Porque eu acho as traduções em português geralmente muito ruins. Né? Então foi uma tradução minha aqui. Né? É meio no improviso, assim, né? Mas essa é uma passagem, né? Muito famosa. E o que Antígone está dizendo aqui é que existe um padrão eterno de justiça que não pode ser abolido por um decreto humano. Né? Portanto, aqui é uma das primeiras aparições na literatura do que chamamos de direito natural. O ser humano pode legislar sobre muitas coisas. O rei da cidade, o Creonte, ele pode sim legislar sobre muitas coisas, sobre várias coisas. Mas existem coisas que não podem ser objeto da lei estatal, que são justamente os nossos direitos naturais. Claro que ela não usa a linguagem dos direitos naturais. Ela fala, né, da lei dos deuses, da lei eterna, da justiça, da lei da justiça, né? Mas é basicamente a mesma noção. A justiça, né, o que Antígone está dizendo é que a justiça ela não é relativa. Ela não varia, digamos assim. Né? Não é, o que é certo para mim é certo, pode não ser certo para ti, ou esse é o teu conceito de justiça, mas eu tenho um outro. Né? Não. Ela está dizendo que a justiça ela não é relativa. Ela é universal. Ela é uma só. E ela transcende qualquer direito. Né? Qualquer, digamos assim, ordenamento jurídico em particular. Né? Ela não é convencional. E o que é nosso direito, né, o nosso direito natural, ele não pode ser arbitrariamente revogado por um rei, mesmo que esse rei seja o rei legítimo. E é preciso entender, assim, para vocês terem em mente o contexto, realmente, né, do que está acontecendo, que o Creonte é um rei legítimo. Ele não é um usurpador. O irmão da Antígone, né, o Policine, ele causou uma guerra civil. Né? Ele marchou contra a sua própria cidade. Ou seja, Policine ele não era um santo. Né? E o Creonte tinha, sim, o direito e o dever, como rei, de utilizar ele como exemplo da lei e da ordem. E mostrar que certos atos geram certas consequências. Vem cá, ninguém pode impunemente, né, marchar contra a sua própria cidade. Né? E assim, né, marchar contra a sua própria cidade era todo, né, na modernidade, mas principalmente na antiguidade, era considerado um ato horrível. Né? Mas mesmo assim, né, há certas coisas que o rei não pode tocar. Né? Mesmo ele tendo essa discricionalidade, né, de punir, né, e o dever também de punir os malfeitores, há certas coisas que ele não pode tocar. E essas coisas são as leis eternas, as leis imutáveis.
E, na perspectiva de Antígone, impedir com que ela desse o devido funeral ao seu irmão era claramente uma injustiça. Claramente uma violação da lei natural, da lei eterna, da lei dos deuses. Nós podemos dizer, então, que nós temos aí o primeiro ato de desobediência civil, né, pelo menos registrado na literatura. A Antígone sabia muito bem que ela estava violando as leis da cidade, mas mesmo assim ela acredita que tem o dever de violá-las, tem o dever de prover a seu irmão o devido funeral, de honrar a sua família, né? Não só porque é um direito natural do irmão receber o seu enterro, né, com os ritos adequados, mas também, né, porque a família dela tem precedência com relação à comunidade. Porque é preciso assim, entender que nesse momento da história grega, nós estamos vendo, né, a emergência da polis, né? Que é, de certa forma, olhando historicamente, é um momento de centralização administrativa, de centralização do poder. Embora, claro, né, para a gente, no século XXI, uma polis é uma unidade política bem descentralizada, né? Mas na época, né, a polis estava se centralizando em detrimento dos clãs, né, em detrimento das unidades políticas, né, se é que podemos chamar assim, inclusive mais locais ainda, mais descentralizadas, né, que seriam, né, os clãs, né, unidade política não, das comunidades mais descentralizadas, né, que na época seriam, né, os clãs e as famílias. E nós estamos vivendo esse momento na história grega, né, da centralização política, do surgimento da polis. E aí há esse conflito também, né, entre a lei, né, da cidade, né, com relação aos modos ancestrais, né? E Antígone diz que para ela a tradição, a lealdade que ela tem para com os seus ancestrais, para com a sua família, é mais importante. Ou seja, a família está acima da cidade. E isso é uma coisa que o Creonte acha abominável. Porque para ele, o Estado está acima de qualquer outra lealdade local, de qualquer outra filiação que a pessoa pode ter. Mas Antígone não concorda com isso, né? Para ela, né, a família está acima do Estado. Da mesma forma, as leis dos deuses, elas estão acima das leis dos homens. Estão acima das leis dos homens e dos decretos dos reis. Notem que Antígone, ela não está fazendo referência a um comando específico, né, do Zeus. O Zeus, em tal hora, em tal lugar, ele disse tal coisa, que é um direito natural enterrar os mortos. Né? Não tá, mas inclusive ela às vezes menciona essa lei de Zeus, essa lei dos deuses, essa lei eterna, essa lei da justiça, né? Então, mas o que ela está dizendo, né, é que existe essa prescrição do nosso senso de justiça, né? E isso não é uma coisa relativa, isso é uma coisa universal. Isso é uma coisa, né, que transcende qualquer comunidade. Mas assim, para quem lê essa obra de uma forma menos envolvida, digamos assim, sem uma opinião formada a respeito desse conflito entre direito positivo e direito natural, não é de forma alguma óbvio, né, que Antígone está correta e Creonte está errado no início do livro. Né? Afinal de contas, como a gente disse, né, Antígone está desafiando os decretos de um rei legítimo, que tem sim, como a gente já disse, o dever de zelar pela ordem e punir os malfeitores, os criminosos. Né? Ele tem como prerrogativa de um rei legítimo o direito de promulgar leis que vão desagradar certas pessoas, né? Ele tem todo esse direito. Imagina se nós pudéssemos dizer que não gostamos, né, de certa lei, né, que então nós não vamos seguir as leis, né? Obviamente que essa noção, né, ela
levada a um extremo, acabaria com o tecido da ordem social, né? Por outro lado, também, nós não podemos, né, sempre dizer que a nossa família, ela está sempre, em qualquer circunstância, acima da comunidade, da cidade. Também é uma visão, né, que levada a um extremo, né, pode, né, gerar, digamos assim, destruir também o tecido social, né? Mas, né, porque afinal de contas, né, a comunidade, ela é ou ela deveria ser, no caso, né, mas na antiguidade ela era um conjunto de famílias, né, e é preciso haver uma harmonia, né, entre as famílias, né, uma harmonia na cidade, na comunidade, para que a cidade floresça. Então, não podemos, em toda e qualquer circunstância, alegar, né, o que Antígone está alegando. Por outro lado, né, o que a gente tem aqui é a noção de que todos aqueles comandos que são claramente contrários ao direito natural devem ser objetos de resistência. Não é qualquer comando do rei, mas todos aqueles que são claramente contrários aos nossos direitos naturais, à lei eterna, devem serem objetos de resistência, inclusive de desobediência civil, que foi o caso, né? Mas assim, só se torna óbvio que Antígone está correta quando o profeta entra em cena, né, e fala, né, os deuses estão furiosos, isso está acontecendo, né, enfim. Aí se torna óbvio, né, que realmente Antígone está certa, né, e o rei está errado. Mas antes, né, qualquer pessoa que aborda esse texto de uma forma neutra, ele vai ver ali um conflito, né, realmente que parece, né, difícil de resolver entre o direito natural e o direito positivo, né? E que é, digamos assim, um conflito perene, né, perene na história da humanidade. Mas enfim, eu acho que esse livro, assim, por todos os motivos que eu já mencionei, né? Mas eu acho que realmente vocês, eu estimulo, né, todos a lerem essa obra, né? E se apenas eu só arranhei a superfície, né, do que essa obra fala. Eu realmente acho que é um livro assim que lida com tópicos universais, né? Eu acho que no final, né, a mensagem do Sófocles, né, nessa obra é essa, né? Existe um direito natural, existe uma ordem moral duradoura, existem assuntos que não podem ser objetos de legislação, né? Mesmo que o rei seja legítimo, mesmo que o poder constituído seja legítimo, né? Não precisa ser um rei, pode ser, digamos assim, uma democracia, né? Uma república democrática, mesmo uma república democrática, há certos tópicos que não devem ser tocados, né? Mesmo que superficialmente, né, parece plausível, né, uma interferência por parte do governo nesses tópicos, né? Mas eu acho que essa é a grande lição, né, do Sófocles. Há uma jurisdição, há uma área, digamos assim, a qual o poder, né, a gente fez uma série sobre o poder, há uma área, né, a qual o poder, né, não pode interferir, né? Uma área que não pode ser objeto de interferência por parte do poder. Então acho que essa é a grande lição dessa obra. A segunda grande lição da obra, a gente pode dizer, né, que talvez seja aí também a lição de que a família, ela vem antes do Estado, né? Talvez essa aí também seja a segunda grande lição da obra. E claro, essas são apenas essa é apenas uma dimensão, né, da obra, né? Essa dimensão mais política, né, da filosofia política, né, que lida com esses dois conflitos, conflito entre a lei positiva e a lei natural, e o conflito entre o Estado e a família, e as lealdades ancestrais, né, os códigos sagrados consolidados no tempo.
A obra tem outras dimensões, né, que a gente pode analisar. Tem outras dimensões. E é por isso, né, que eu recomendo a todos que leiam essa obra. Que leiam, que realmente como eu disse, né, clássico dos clássicos. Né? É uma obra absolutamente fundamental. E fica aí a dica. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não esqueçam aí de nos seguir nas nossas redes sociais e nos ajudar a continuar crescendo e continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.